Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de C orientado a testes. Hoje a gente vai implementar o nosso conversor de números binários. A gente já tem, né, do comando da nossa questão, a gente já tem o nosso exemplo, que é pegar 30, né, o número 30 vai ser convertido em 11, 11, 0, okay? Nesse número binário aqui. Então a gente já tem um teste para o nosso conversor, né, de números binários. Aqui eu simplesmente copiei, né, a nossa implementação da nossa pilha. Se eu rodar make, ela vai fazer todos os testes e todos os testes estão passando. Exatamente como a gente já viu na nossa aula da estrutura de dados pilha. Ok? Antes disso eu vou fazer um parêntese. Quem não tiver inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. E deixa o like no vídeo, que isso ajuda com que o nosso trabalho chegue a cada vez mais pessoas. Também, se você gosta do nosso trabalho, gosta do canal, considere ser apoiador do canal Geofisicando por apenas R$5 por mês. A gente já tem a nossa pilha implementada aqui. Então vou colocar aqui conversor.c. Esse vai ser o nosso programa conversor. Ok? Primeiramente, a gente vai incluir a nossa biblioteca padrão stdio.h. Ok? E vamos incluir também o nosso arquivo com as funções da pilha. A gente já fez os testes e já sabe que estas funções, elas funcionam, né? Elas estão funcionando da maneira correta. Nossos testes estão assegurando isso aí. Tá? E aí eu vou começar com int main void. E aqui dentro a gente vai simplesmente utilizar as funções, né, da pilha que já estão testadas. Eu ponho aqui pilha p. Okay? E eu utilizo a função init para inicializar a minha pilha. É aqui que eu vou armazenar o resto das divisões sucessivas. Ok? Como é que vai funcionar a lógica do nosso programa aqui? Vou colocar aqui rapidamente. A gente vai primeiro pegar o número 30 e dividir por 2. Tá? Esse número é um número passado pelo usuário. Ele vai querer converter um número qualquer. Essa divisão por 2 vai me dar 15 e resto 1. Resto 0. Ok? E eu vou pegar este resultado anterior e fazer a divisão. Então eu vou pegar aqui 15 sobre 2, que vai me dar 7 com o resto 1. Esses valores de resto de divisão que eu tenho que armazenar, porque esses valores são o meu número binário. Ok? E assim eu vou fazer sucessivamente. Percebam uma coisa. O resultado da divisão anterior, ele vai ser utilizado como o numerador, né, da próxima divisão. Todas essas divisões são feitas em divisões por 2. E o resto da divisão é armazenado como o nosso número binário. Ok? O nosso número convertido em dígito binário. E aí eu vou precisar guardar estes restos dessa divisão na minha pilha. Ok? Isso aqui, né, já deixa implicitamente estabelecido a lógica do nosso programa. Ela vai se basear em um laço for. Eu vou ter um laço em que eu vou fazer essas múltiplas divisões, armazeno o resto, né, na minha pilha, e cada resultado anterior vai ser utilizado, né, na próxima etapa, na próxima iteração do laço. Ok? Vamos fazer aqui, continuar fazendo as divisões sucessivas, só para a gente ter um parâmetro de organização e da onde a gente vai partir para escrever o nosso código. Eu vou colocar 7 sobre 2 é igual a 3 com o resto 1. O próximo é 3 sobre 2. Isso vai me dar 1 com o resto 1. E por último, que é a última divisão, é 1 sobre 2, que vai me dar 0 com o resto 1. Ok? Está aqui o nosso número 30 convertido em binário. É só inverter a ordem, né, desses valores de resto aqui. Então vou colocar aqui 30, que é igual a 11, 11, 0. Ok? Está aqui o resultado da nossa conversão. No nosso laço, obviamente a gente vai ter um laço for. Vamos começar implementando com o laço for.
Depois a gente generaliza para um laço while. Eu vou ter um contador, ele começa de 0. Eu vou até 5, ok? Por que eu vou até o valor 5? Porque aqui, para fazer a conversão do número 30, eu precisei fazer 5 divisões sucessivas. Então essa é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta divisão sucessiva, ok? Então é por isso que eu vou de 0 a 5. Porém, vocês devem estar se perguntando, bom, Rodolfo, mas para um número maior, talvez eu tenha que fazer mais divisões. Então, esse meu laço for aqui, ele já não vai funcionar. Ok, mas vamos implementar primeiro para o nosso exemplo, e depois a gente generaliza para um caso qualquer. Então, eu vou colocar aqui, eu vou precisar fazer 5 divisões. Então, i menor que 5. E ponho i mais mais. Vou abrir aqui o nosso laço for. Ok? Eu vou precisar armazenar este número aqui, né, a cada iteração do laço, ou seja, o resultado da divisão anterior. Eu vou chamar este número aqui de numerador. Numerador. Esse numerador vai ser sempre dividido por 2. Okay? Essa divisão é no campo dos inteiros, então o numerador tem que ser um número inteiro. Ok? Porém, eu preciso acumular o resto dessa divisão. Então, para isso, eu ponho numerador. A gente já tem um operador que calcula esse resto da divisão por 102. Ok? E eu acumulo isso em uma variável que eu chamo de resto. Então, eu estou acumulando o resto dessa divisão em uma variável chamada resto. Ok? E agora vem a grande sacada de lógica de programação. Eu vou colocar aqui numerador igual a numerador sobre 2. Como é que isso vai funcionar? Vamos dizer que o meu primeiro valor de numerador é 30. O usuário passou, por exemplo, o número 30. Eu vou calcular o resto dessa divisão. 30 sobre 2 vai me dar o valor de resto 0, que é o primeiro valor aqui do meu cálculo. Ok? Nessa segunda instrução eu vou ter 30 dividido por 2. Isso vai dar o valor 15. Então a minha variável numerador vai armazenar o valor 15. Ok? Ou seja, ela vai armazenar o valor resultado da divisão, né, de 30 sobre 2. E aí eu volto para o laço. Agora o numerador está com o valor 15. 15 sobre 2 vai me dar 7 com o resto 1. Então vai ser 7 sobre 2. Vai me dar 7 e eu vou armazenar 7 em numerador. E assim eu vou atualizando a cada volta no meu laço, eu vou atualizando o valor de numerador com o resultado anterior. Ok? Por quê? Porque essa divisão feita à direita, ela tem precedência sobre a minha atribuição. Então eu vou primeiro dividir o valor anterior por 2 e depois fazer a atribuição para a variável numerador. Ok? E aí, por último, eu vou colocar aqui a printf para a gente exibir, né, o nosso resultado. Vou colocar aqui %d. E aqui eu ponho numerador e o resto. Tá? Primeiro a gente ainda não vai implementar a nossa pilha, a gente vai simplesmente visualizar se a nossa lógica está correta. Ok? Então o primeiro valor do meu numerador ele é int. Vou colocar aqui ele antes da pilha, né? Vou colocar int numerador igual a 30. Esse é o primeiro valor do nosso numerador. A gente não implementou a interface do usuário. Vou declarar i, que é o nosso contador de laço. Vou declarar o resto da divisão, né? E aí a gente vai testar esse programa agora lá no terminal. Vou sair e salvar. gcc conversor.c -o conversor.x. Ok? Se eu der /, conversor, os resultados que estão aparecendo aqui, eu esqueci de colocar /n, então vamos lá colocar o /n para que o resultado apareça no terminal, né, de forma mais ordenada. Então vou colocar aqui /n. Vou sair e salvar. Refiz a compilação. Olha agora como ficou o nosso resultado. Exatamente, né, igual a nossa tabela para o valor 30. A primeira divisão dá o resultado 15 com o resto 0. 7 com o resto 1 é a segunda divisão. 3 com o resto 1 é a terceira. E assim por diante. Até chegar em 0 com o resto 1. Ou seja,
a nossa lógica de implementação ela está correta. Vamos, por último, fazer o seguinte. Né? Vamos generalizar, né, do laço for para o laço while. Então a gente vai colocar um laço while aqui. Vamos retirar essa nossa variável i. Vamos colocar while 1. Ou seja, esse laço vai ficar sendo percorrido indefinidamente. Qual é a condição de saída desse laço? Obviamente, é quando, né, eu estiver na última divisão, que é essa aqui. Qual é a característica dessa última divisão? É que eu estou tentando dividir o valor do numerador igual a 0. Né? Se o valor do numerador for igual a 0, eu já não tenho mais por que fazer essa divisão. Perceba que o numerador começa como 30, aí eu obtenho o resultado 15. Depois 15 eu obtenho o resultado 7. 7 eu obtenho o resultado 3. E assim por diante, até chegar em resultado 0. A partir do resultado 0, já não me interessa mais fazer a divisão. Ok? Então aí eu posso sair do meu laço while. E então eu coloco aqui if numerador igual a 0, break. Ok? E aí eu saio do laço, desse laço while. Ok? Este código agora, da forma como está implementado, ele é mais genérico do que o código anterior. E aí eu posso retirar aqui a minha declaração da minha variável i. Eu já não estou mais precisando dela. Ok? Então esse laço aqui, ele tem que funcionar exatamente como o laço for anterior. Vou refazer a compilação. ./conversor. Está funcionando exatamente da mesma maneira. Exibindo numerador, resultado e os restos da divisão estão corretos. E ele está abandonando o laço exatamente quando o numerador é igual a 0. Ok? Na próxima aula, a gente já vai alimentar esses valores, né, dentro da nossa pilha com a nossa função push, né, e também vai imprimir com a função print. Ok? Por essa aula é só e até a próxima.